Olá pessoal, espero que esteja tudo bem. O meu nome é Lucas e eu sou estudante de farmácia. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as vias de administração de fármacos. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com um amigo para ajudar esse louco aqui a chegar a 100 inscritos. Não custa nada, é só você clicar no botãozinho vermelho escrito inscreva-se, tá ok? E não esquece de seguir a nossa página no Instagram como.farmaforma. Lá eu posto várias coisas sobre medicamento, principalmente sobre o mundo da farmácia. O link vai estar aqui na descrição. Vamos lá! Primeiramente, nós temos que entender que a gente precisa administrar o fármaco por alguma via. Então, a gente tem várias formas farmacêuticas para várias vias de administração. A gente divide essas vias de administração em duas vertentes, via enteral e via parenteral. A via enteral, ela compreende que o medicamento passe no mínimo por uma porção do trato gastrointestinal. Então a gente tem aí a via oral, que hoje é a mais usada. A gente também tem a via retal e a via sublingual. Já a via parenteral é totalmente o contrário. São todas as demais vias que não passam pelo trato gastrointestinal. Aí nesse caso entra a intravenosa, intramuscular, subcutânea, tópica, pulmonar, intratecal e várias outras. Eu vou falar de algumas, vou falar das principais, tanto enteral quanto parenteral, mas é importante que você pesquise as outras, porque caso algum dia aconteça de você lidar com uma situação de uma via que você nunca conheceu, se você conhece, você resolve a situação ali na hora. Então é bom conhecer. Vamos falar da via oral. Gente, a via oral, como eu já tinha dito, ela é a mais utilizada entre os pacientes, porque é uma via que proporciona bastante comodidade a ele. Porque, querendo ou não, um comprimido, um xarope, você mesmo toma em casa. Ela não causa dor, ela é fácil de administrar, ela é bem mais econômica. E, dependendo do caso, a gente tem a reversão, né? Caso você tome algum medicamento que não era para tomar e está te causando algum mal, a gente consegue ainda reverter. Mas a gente tem uma questão bem complicada, que os medicamentos de via oral, a gente tem uma perda na absorção do fármaco. Então a gente acaba afetando a biodisponibilidade, que é a quantidade de fármaco disponível na situação. Então, assim, isso acontece muito quando a gente administra fármacos com medicamento, fármacos com alimentos, né? Acaba ocorrendo a interação medicamento, fármaco-nutriente, na verdade. Então, assim, o fármaco acaba não sendo absorvido da forma que deveria. Quando o paciente também tem náuseas e vômitos, é bem complicada essa situação. Porque imagina você usar um medicamento via oral para um paciente que está vomitando, sabe? O medicamento vai cair no estômago e já vai voltar, entende? A mesma coisa acontece com a diarreia. Poxa, se o paciente está com diarreia, você dá um medicamento via oral para ele. Um medicamento para dor, por exemplo. Ele vai continuar tendo dor, porque não vai absorver o suficiente para fazer efeito terapêutico. Porque o medicamento logo vai sair na diarreia. Então, assim, é bem complicado. Por isso, existem várias vias de administração para a gente conseguir verificar qual é a melhor para aquele paciente. Vamos de via sublingual agora. A via sublingual ela é muito utilizada porque ela é bem rápida. Ela é usada também na questão dos fármacos que são muito instáveis no pH do trato gastrointestinal. Mas pensa comigo, eu acho que ele deve ser um medicamento, não é à toa que a maioria é caro, mas eu acho caro alguns. É um medicamento que se tem uma dificuldade muito grande de elaborar. Porque a maioria dos fármacos, eles têm cheiro e gosto muito forte. Então, assim, imagina, forte no sentido assim, às vezes cheiro forte bom, não, desagradável. Então, imagina você conseguir moldar a sua molécula lá, fazer o seu fármaco, a sua forma farmacêutica, de uma forma que você consiga isolar isso. Deve ser bem complicado. E a mesma situação acontece em relação à irritação. Imagina que se você tem uma irritação na boca por causa de determinado medicamento, quão complicado que não deve ser. Sua boca vai ficar cheia de afta. Então tem esse ponto negativo que acaba pecando. Vamos de via retal. Via retal é meio polêmica. Eu até botei esse meme aí. Na época quando a gente era criança, quem nunca tomou um supositório? Quem nunca foi obrigado a introduzir um supositório, não é mesmo? Quando criança. Mamães, nota 10 para vocês. Então, gente, a via retal, ela é boa quando o paciente ele não consegue fazer ingestão de medicamento via oral. E assim, porém, como eu tinha dito, ele é uma forma desagradável, que imagina, né? E também não é qualquer substância que a gente pode administrar.
Se ocorre uma irritação no ânus, como que a gente faz? A nossa região do ânus, a porção dela, a mucosa dela, ela é muito delicada. Então, por isso, pelo menos eu conheço poucos medicamentos que são usados via retal, né? É uma região bem complicada, porém, é uma região que a gente tem bastante vascularização. Quando precisa utilizar o medicamento por aquela região, a gente tem uma boa absorção. Por ser rica, para ela ser muito vascularizada, ela é rica para fazer absorção, tá? Vamos entrar agora na parte das vias parenterais. Vamos começar pela via subcutânea, tá? A gente pode falar que essa via, o paciente ele ainda consegue aplicar nele próprio. A gente tem aí uma absorção bem lenta, mas que é constante, porque o fármaco ele vai estar ali mesmo. E sabendo que nem tudo são flores, se você aplica uma substância que seja irritante ali naquele local, ou caso o paciente tenha uma alergia, ou ocorre o risco grande dele sentir uma dor horrível, ou pode ocorrer até uma lesão ali tecidual, uma irritação naquela região da aplicação. Um outro lado ruim é que a gente não consegue administrar uma boa quantidade, tá? Normalmente é por volta aí de 1 ml no máximo. Nesse caso aqui também, a gente evita o que a gente chama de metabolismo de primeira passagem. Gente, explicando de uma maneira muito grotesca, assim, muito grosseira. Isso a gente vai falar quando a gente for trabalhar distribuição, a segunda etapa da farmacocinética. Mas metabolismo de primeira passagem é mais ou menos assim. O fármaco ele é absorvido e parte desse fármaco ele já vai para o fígado. E parte dele já sofre reações que normalmente aconteceria mais tarde, mas ele já sofre parte de uma reação que já vai tornar ele pronto para ser eliminado. Podemos dizer assim, parte do fármaco já vai ser metabolizado para eliminação. Isso não é bom, tá? Mas a gente vai ver quando a gente for falar na distribuição, eu vou falar de forma mais clara e específica, que isso aqui é claro até demais, mas não é bem assim como eu falei, tem umas etapas lá específicas, tá? Vamos de via intramuscular. A região da via intramuscular é o músculo, tá? Então, a gente possui uma absorção até que considerada rápida, a gente consegue usar em pacientes desacordados, a gente consegue aplicar uma quantidade maior do que a via subcutânea. Também a gente evita o metabolismo de primeira passagem, mas aqui a gente já precisa de um profissional capacitado para fazer a aplicação. E principalmente a gente precisa de materiais específicos para conseguir aplicar, como seringa, agulha, um álcool para fazer uma asepsia do local onde vai ser aplicado, né? Eu esqueci de falar, na via subcutânea a gente também precisa disso tudo, tá? Como que o paciente vai aplicar? Não dá, né? Então, assim como na via subcutânea também, na via intramuscular é o mesmo esquema. Se você aplica uma substância que seja irritante ou uma substância que o paciente seja alérgico, o risco de uma irritação ou de levar o paciente a ter uma lesão tecidual é muito grande. É bem complicado, você tem que saber o que você está fazendo. E também, essas partes das vias parenterais, elas já são desconfortáveis para o paciente. Né? Tem pessoas que têm pânico com agulha. A pessoa que vos fala é uma delas, que não pode ver uma agulha que já fica branco. Eu sou moreno, eu fico branco quando eu vejo uma agulha. Então, é complicado. Mas, enfim, às vezes quando eu preciso tomar, toma ou morre. Né? Que normalmente, eu tô... Nossa, quando preciso tomar alguma bezetacil é pra chorar. É pra chorar. Mas eu tomo e choro depois. Vamos para a via intravenosa, tá? Na via intravenosa, a gente tem a única via que ela não sofre o processo de absorção, gente. Não sofre. Quando a gente tem uma questão dessa numa prova, seja da faculdade, do concurso, muita gente erra. Nossa, eu já errei tanto. Até eu descobrir. É triste, mas a gente aprende. Então, via endovenosa ou intravenosa, gente, não tem absorção, tá? Normalmente essas questões caem em forma de pegadinha nas provas. Você tem que saber identificar. Então, a gente tem um fármaco, ele é administrado 100% na corrente sanguínea, então ele fica 100% biodisponível. Essa via ela é muito usada nos hospitais, as UPAs aí da vida, as emergências, porque é muito mais fácil e muito mais rápido a administração desse fármaco. Então, no caso de uma emergência, o paciente teve uma parada cardíaca, ele vai precisar fazer, adrenalina, atropina, outros medicamentos também. Você vai pegar um comprimido de cada fármaco desse e vai colocar na boca do paciente e vai esperar da reação. Vai esperar ele sofrer fase farmacêutica, ser absorvido. Até lá o paciente já capotou.
Entende? Então é claro que não. Existem as ampolas prontas, tem todo um protocolo de massagem cardíaca e aplicação de adrenalina, por exemplo, via endovenosa. Ela é uma via rápida, onde a gente consegue administrar algumas substâncias que são até irritantes. A gente consegue administrar uma boa quantidade, mas assim, a gente tem alguns males em relação a isso. Né? Por exemplo, se você aplica uma substância que não era para você aplicar e que poderia levar esse paciente ao óbito, por exemplo, você tem que orar muito, pedir muito a Deus, tem que ter uma fé muito boa, porque provavelmente você tem que pedir que nada aconteça com esse paciente, porque é irreversível. Se você aplicou ali na veia, papum, já era. Se é uma coisa que possa levar o paciente a óbito, provavelmente ele vai a óbito, tá? Então tem que ter muito cuidado. E também a gente tem uma questão do aparecimento de efeitos adversos mais intensos, né? Quem nunca tomou Plasil e ficou ansioso, né? Ficou com a vista embaçada, né? Aquela zona, na minha identidade fica lá, não posso tomar Plasil. Eu tenho transtorno de ansiedade, então quando eu tomo Plasil, nossa, eu fico péssimo. Eu passo muito mal. Então, assim, essa questão acontece das reações porque a gente tem uma distribuição muito rápida. E principalmente uma ação muito rápida. Às vezes a gente sente até o gosto do medicamento na boca, mesmo sem tomar ele por via oral. Né? Porque ele já circula ali circula em tudo e vai que vai. Então, assim, a gente tem que ver essa questão das reações. Existem medicamentos que são aplicados muito lentamente. Porque dá enjoo, ou sei lá, dá um monte de coisa no paciente. Então, normalmente existem essas informações, elas existem na bula. Então, caso você tenha curiosidade, bulário da Anvisa ou bulário do fornecedor pelo qual você comprou o medicamento, vai estar especificando como que deve ser. Essa via, como a via subcutânea, como a via intramuscular, elas precisam de uns cuidados especiais, né? A gente precisa de um profissional capacitado, a gente precisa de seringas, agulhas, equipo, álcool, algodão, precisa lá da luva. Então, assim, é um gasto que é necessário, né? Mas se a pessoa quer manter um hospital, é isso aí que a gente vai precisar. Vamos para a via tópica. A via tópica, ela é algo mais superficial e local. Normalmente ela é feita na pele e nas principais mucosas. Então a gente tem aí a via cutânea, que é na pele, intranasal, que usa a mucosa que a gente tem dentro do nariz, oftálmica, que é a questão da mucosa dos olhos, auricular, que é dentro do ouvido. Então, assim, eu não vou entrar muito nessas vias, na via tópica, principalmente, porque quando a gente vai falar lá de cremes, loções, emulsões, lá no mundo da farmacotécnica, eu vou tentar falar do porquê que aquela forma farmacêutica está sendo feita, está sendo preparada, e qual o local de administração. Que aí eu consigo linkar as duas coisas e fica bem mais fácil para vocês entenderem. Que a gente entra na questão do creme, para que eu uso um creme, uma pomada, não sei o que lá. Então, assim, é melhor a gente falar lá, tá? Então o vídeo vai ficar enorme se eu falar disso agora. Show? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like para me ajudar, tá? Compartilhe esse vídeo com um amigo. Ajude esse louco a chegar a ser inscrito, por favor. Espero que o vídeo não esteja ficando muito confuso. Estou fazendo as aulas para melhorar a fala, melhorar a minha dicção. Então eu espero que melhore, tá? Sexta-feira sai um vídeo novo, né, que eu tinha prometido na semana passada, mas não deu para eu gravar, sobre por que não desistir, tá? Indico muito que vocês assistam. Eu fiz coisas inacreditáveis no período da faculdade só para conseguir chegar até o final. Então, assim, vale a pena vocês assistirem, tá? Vou postar por volta de umas 7 horas da noite. Um abraço e até!